Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá dar sequência aos nossos estudos aqui. Vou pegar a apostila rapidinho. Hoje a gente vai falar do Bacen, CVM e da SUSEP. Qual que é as ideias disso daqui? A gente falou anteriormente do Conselho Monetário Nacional, que é a entidade máxima, né, o órgão normativo, ele é o cara que está lá no topo da pirâmide, ele que manda em todo mundo. E aí a gente vai falar dos principais supervisores do mercado financeiro, que são as pessoas que estão ali, que vão executar, que vão colocar a mão na massa dessas regras, dessa legislação. O principal deles é o Banco Central. O Banco Central ele é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia. Qual que é a função dele? É fiscalizar os bancos e proteger quem? Clientes. Por isso que existe de repente aí, ó, se você não sabe, aqui o mecanismo, a funcionalidade do Alô Bacen, que é quando você tem dificuldade de resolver alguma coisa em instituição financeira e, enfim, às vezes por N motivos, negligência da instituição, erro, enfim, você aciona o Banco Central e faz ali uma reclamação. Normalmente, essa atitude costuma acelerar o processo com que é resolvido, a velocidade com que é resolvido esse processo, esse pedido, essa situação que você tem, tá bom? Qual que são os objetivos do Banco Central? Emitir papel moeda, ou seja, o Conselho Monetário Nacional vai autorizar o percentual e aí quem vai emitir? O Banco Central. O Banco Central vai vir e vai, através da Casa da Moeda, fazer a sua emissão. Só pegar aqui rapidinho. Cadê? Aqui a outra parte. Regular e administrar o sistema financeiro nacional. Administrar o sistema de pagamentos brasileiros, a gente vai ver na outra lâmina ali, o sistema de pagamentos brasileiro, para que serve, para que ele foi criado. Ele foi criado para trazer mais segurança ao sistema, né? Ou seja, para reduzir o risco sistêmico, o risco do sistema. Ele faz também formular as políticas monetárias e cambiais de acordo com quem? A diretriz do CMN. O CMN, ele vai lá, determina a diretriz. Aí vem o Banco Central e fala assim, ó, dá aqui a diretriz, cria a norma, executa a norma, coloca ela em prática, é assim que ele faz. Autorizar o funcionamento de instituição financeira nacional. Se você vai fazer a CPA 10, talvez não faça diferença, mas se você vai fazer uma CE, um concurso público, alguma outra certificação um pouquinho mais avançada, ela faz diferença, porque se é a instituição financeira internacional, um banco de fora que quer atuar no nosso país, aí já é um outro procedimento. Aí tem que ter um decreto do Poder Executivo, enfim, tem outro trâmite. Mas uma instituição financeira nacional, quem autoriza é o Banco Central. Controlar o fluxo de capitais estrangeiros, ou seja, a entrada e a saída de moeda estrangeira do nosso país. Qual que é a lógica, gente? Nesse momento que a gente está hoje, dia 8 de março de 2020, o dólar está extremamente valorizado e o real está desvalorizado, está lá embaixo. E aí, o que acontece? Se você... Eu vou usar um exemplo que eu costumo dar na sala de aula. Se você é um americano, você tem 10 mil dólares para você passar as férias com sua família. Você está entre ir para a Europa e vir para o Brasil. Lá na Europa, a sua moeda está valendo de 1 para 1. Vamos simplificar as coisas. E aqui no Brasil, a sua moeda está valendo 4 para 1. Ou seja, seu poder de compra está 4 vezes maior. Para onde você vai num cenário desse? Para onde você iria? Cara, você viria para o Brasil, ou seja, real desvalorizado e o dólar valorizado aumenta turismo, vem mais turista para o país. Se você tem uma indústria nos Estados Unidos e precisa comprar matéria-prima, ou precisa comprar commodity, você pode comprar da Europa, pode comprar do Brasil. De novo, a mesma comparação. Na Europa, sua moeda está 1 para 1. No Brasil, sua moeda está 4 para 1. De onde você iria comprar? Do Brasil. E o que começa a acontecer? A gente começa a exportar. Então, se o dólar está valorizado e o real desvalorizado, aumenta turismo e aumenta exportação, entendeu? Então, cabe ao Banco Central controlar a entrada e a saída das moedas de moeda estrangeira no nosso país. Ele faz isso e a política cambial, nossa política cambial é chamada de flutuante, porque ela oscila conforme a demanda do mercado e suja, ou tem sido usado o termo também administrada, né? Flutuante administrada, ou flutuante suja. Por quê? Porque ele intervém quando ele acha que é necessário. Por exemplo, semana passada o Paulo Guedes fez a venda de swaps cambial, com vários lotes de swaps cambial. Então o que acontece? Isso aí vai de certa forma manipular o valor da moeda, porque ele vai tirar ou colocar em circulação um volume maior dessa moeda. Ele faz isso através das reservas internacionais, tá bom?
exercer o controle de crédito e determinar, cadê aqui outra parte? Exercer o controle de crédito, ou seja, enquanto o Conselho Monetário Nacional disciplina o controle de crédito, aqui ele vai, disciplina que ele vai exercer, ou seja, ele vai colocar em prática. Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo só sobre como que é feito os instrumentos de política monetária, e a gente vai entender um pouco mais sobre Open Market, né, e o redesconto, mas tem que ser um vídeo só para eles porque é um assunto que ele gera um pouquinho de discussão. A Comissão de Valores Mobiliários, preste muita atenção, se você é novo nesse mercado, nesse ramo, está chegando agora aí, está se ambientando, cuidado, tá? Aqui costuma confundir porque o pessoal que não tem muita familiaridade acaba usando assim, imobiliários, né? Mas na verdade não, imobiliário você está falando de imóveis, de casa. Comissão de valores mobiliários, a gente está falando de ações, debêntures, notas promissórias, derivativos, enfim, algo que pode ser movido, que pode ser trocado de mão. E qual que é o objetivo da CVM? É fiscalizar as SAs abertas, ou seja, as empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores e proteger os acionistas e até estimular fomentar esse mercado. Né, estimular os investidores a virem para o mercado de capitais, para o mercado de valores imobiliários. Por quê? Agora não, que a nossa Selic está num patamar bem baixo, mas antigamente, quando estava ali para cima de 10%, o pessoal ficava todo em renda fixa, ou seja, no mais seguro, no CDBzinho do banco ali, pronto. E aí, isso de certa forma era uma desvantagem para o mercado de capitais. E agora, com essa queda da Selic, na verdade, tem sido uma grande oportunidade de expansão do mercado de capitais, do mercado acionário. Então, a CVM, ela fica ali controlando e fiscalizando isso. Eu vou deixar uma missão para vocês aqui, pesquisem aí no YouTube, na internet, sobre a IRB, o caso que está acontecendo recentemente com a IRB, que começou lá quando a Esquadra divulgou uma carta, enfim, aí tem pano para manga. Se você pesquisar aí, você vai entender um pouquinho mais dessa história, tá bom? E aí a gente fala sobre a SUSEP. SUSEP, ela está ligada ao Superintendência de Seguros Privados, ela faz toda a supervisão do mercado de seguros, seguros gerais, tá? Seguro de vida, casa, carro, enfim. Resseguro, o que é o resseguro? É o seguro do seguro. Inclusive a IRB, aqui do exemplo que eu dei para vocês pesquisarem, ela é uma resseguradora. Ela faz seguro de seguros. E até um tempo atrás ela era a única, né? Era um mercado que ela, um monopólio que ela tinha. Depois foi aberto para outras, mas ela até então é a maior. A SUSEP também fiscaliza aí o mercado de capitalização, ou seja, o MTCAP, Dourado da Sorte, enfim, aquele cupomzinho que você compra para ter sorteio na sua cidade, Telecena, tudo mais, capitalização. E previdência complementar aberta, ou seja, aquela previdência complementar que qualquer um pode entrar. A gente vai chegar no módulo de previdência lá no final, você vai entender o que é uma previdência complementar, para que serve a regra dela. No momento certo você vai entender isso aqui. Mas previdência complementar aberta é fiscalizada pela SUSEP, beleza? E aí, a SUSEP, ela tem um órgão acima dela que é como se fosse o CMN da SUSEP, entendeu? É o chefe dela, que é o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, o CNSP está para a SUSEP, assim como o CMN está para o Bacen, é um órgão que está acima, um órgão normativo. E aí a gente tem abaixo aqui a Previc. A Previc, ela é uma entidade que ela fiscaliza as previdências complementares fechadas, os populares fundos de pensão. O que é previdência complementar fechada? É uma previdência que para você entrar você tem que ser funcionário de um grupo específico de uma empresa. Por exemplo, funcionários da Petrobras fazem parte da Petros, funcionários do Correio fazem parte da Postales. Então, para você entrar nessa previdência, você tem que pertencer a um determinado grupo. Você não pode, eu quero entrar porque eu quero. Não, não funciona assim, tá bom? E aí, acima da Previc, a gente tem o CNSP, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é uma entidade normativa que está acima dela. De novo, o CNPC está para a Previc, assim como o CMN está para o Bacen, é um órgão normativo, tá bom? Beleza? Foi isso, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!